Graça e paz, igreja. Aqui estamos com mais um estudo, agora começando com a carta escrita aos Filipenses. O nosso desejo, daqueles que aqui estão, daqueles que pregam aqui, é que vocês sejam edificados como nós fomos com Efésios e agora mais uma vez com Filipenses. Que nós possamos estar atentos com o propósito que Deus tem colocado em nossas vidas, nesse estudo. Vamos orar nesse momento? Oremos. Pai, graças te damos por mais um estudo. Pedimos, Senhor, para que o Senhor me guie cada palavra que será passada aqui, Senhor, que será dita aos meus irmãos, Senhor, que possa edificar, que possa exortar, que possa transformar, Senhor, que possamos nos atentar ao propósito que o Senhor quer passar para nós, Senhor, e que possamos, Senhor, individualmente cumprir esse propósito, mas também como igreja. Nós sabemos que é o desejo do seu coração, Pai, então que seja o desejo do nosso coração também, Senhor. Nos exorta, nos transforma e que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora, no estudo de hoje, nós vamos estudar o quarto bloco aqui do livro de Filipenses. O bloco que, na minha versão, está escrito A Unidade Cristã na Luta, que vai do versículo 27 até o 30. Vamos ler? E assim nos diz a palavra do Senhor. Vivei, acima de tudo, o modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Como podemos ver, irmãos, não sei quantos lembram, mas esse bloco, o título do bloco, é bem parecido com o de Efésios capítulo 4, onde lá também trata da unidade cristã. Inclusive, o nome daquele bloco é A Unidade da Fé, onde no versículo 1, Paulo já começa dizendo para que os efésios vivessem de modo digno da vocação que foram chamados. Enquanto aqui o começo do versículo 27, como vimos, ele já começa viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, já demonstrando a importância do comportamento para o apóstolo. No original, por exemplo, em vez de viver, está escrito portai-vos como cidadãos. Porque se como cristãos, se somos cristãos, que significa pequenos Cristo, nós andamos como Jesus andou, ou tentamos. E se tentamos atingir o padrão de Cristo, imagina o padrão desse mundo. E o padrão desse mundo que eu falo é padrão de cidadão mesmo. Alguém honesto, que paga suas contas, se comporta de forma decente, essas coisas. Mas para nós o sarrafo é maior, porque Paulo vai continuar para dizer como seria esse modo digno de viver. A continuação do versículo 27, que é: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, estar firmes em um só espírito, unidade. Como uma só alma, unidade. Lutando juntos pela fé evangélica, unidade. Aí está o modo digno de nós cristãos andarmos, a unidade, por sermos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. O que vemos geralmente nas cartas de Paulo, e aqui vamos citar as que aqui estudamos anteriormente e aqui estamos estudando, Efésios e Filipenses, o que geralmente vemos é a unidade. Não só no falar de Paulo sobre isso, mas o próprio envio da carta já era uma unidade. Eram igrejas com um líder, com alguns líderes até, mas a carta era enviada às igrejas. A carta era enviada para o corpo de Cristo. Prosseguindo, Paulo fala mais dessa unidade. Versículo 28. E que em nada estáis intimados pelos adversários. Até porque, se essa unidade está firmada na rocha, pode vir o vento ou a tempestade que for. E aqui nós conseguimos abrir um leque de possibilidades para falar de unidade, como também unidade marido, esposa, pais e filhos e tantos outros relacionamentos que firmados na rocha, com o propósito dado a essa unidade, não terá adversário que possa parar.
E qual é o nosso propósito que temos estudado? Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Estando firmados, igreja, na rocha, não haverá adversário ou que quer que seja para impedir o cumprimento do propósito. Mas é aquela, igreja, se estivermos firmados. O versículo 28 vai continuar dizendo que, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus. As tribulações e os ataques para esses adversários eram um sinal ruim. Diz Paulo que para eles, os filipenses, que estavam sendo atacados, era sinal de salvação. Coisa essa que ele também escreveu lá na segunda carta dos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, que vai se referir às perseguições e às tribulações que os Tessalonicenses estavam enfrentando como sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E claro, as igrejas primitivas sofriam perseguições de morte, então nem podemos comparar. Mas Paulo diz mais, ali no versículo 29, para arrematar isso. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo não fala só de padecer, ele fala a graça de padecerdes por Cristo. Ou seja, Paulo trata isso como algo bom, o privilégio, se conectando com o que Jesus disse em uma de suas bem-aventuranças, especificamente capítulo 5, do versículo 11 até o 12, onde está escrito: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Felizes de verdade seremos nós, por sofrermos, sermos odiados e perseguidos pelo nome de Jesus. Lembrando ainda da situação de perseguição que ocorre nos nossos irmãos e que nós até temos um momento no culto para falar. Nós também temos que orar por nós, igreja. Por nós, porque um dia provavelmente seremos nós nessa situação. E Eric, você está falando isso baseado no estudo da axiologia, do eu acho que isso vai acontecer? Não, não, igreja. É o que Jesus disse, é o que Paulo disse, é o que Pedro disse, é o que está escrito em Atos. Isso é motivo para nos amedrontarmos? Não, igreja. Isso é motivo para orarmos mais e quando esse dia chegar, possamos estar felizes. Estar felizes pelas pessoas quererem o nosso mal, a nossa destruição, pelo fato de pregarmos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Parece loucura, e para o mundo é, mas para nós não pode ser loucura, igreja, porque está escrito, e se é palavra de Deus como nós cremos que é, acontecerá. Porque no versículo 11, ali do capítulo 5, Jesus não fala, bem-aventurados sois se. Jesus fala, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. E Paulo finaliza esse bloco aqui de Filipenses com o seguinte, versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é o meu. Esse combate, referido aqui por Paulo, é sobre o que aconteceu em Atos, ali no capítulo 16, onde ele e Silas são açoitados e presos por expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem. Inclusive, é nesse episódio que, enquanto eles estão orando e louvando, a prisão ela estremece e todas as cadeias ali são rompidas, todas as correntes dos presos são rompidas. Ou seja, a mesma perseguição que Paulo estava sofrendo, os filipenses estavam sofrendo também, que nos traz a ideia de que Paulo sofria pelo evangelho que pregava. Os filipenses sofriam pelo evangelho que eles pregavam, que foi pregado por Paulo. O que traz uma pergunta para a nossa reflexão antes de partirmos para as aplicações, que é, se pregamos o mesmo evangelho, por que conosco seria diferente? Bom, igreja, mas nesse momento vamos partir para as aplicações, para lições e ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar.
A primeira aplicação é que o Evangelho nos trará a unidade, mas nem toda unidade é boa. Todas as aplicações que forem ditas aqui vão ter a sua contrapartida, porque sempre que Paulo cita o assunto que vamos abordar nas aplicações, ele sempre cita a Deus. Então, por sermos cristãos, a unidade ocorrerá. Afinal, dizemos que somos membros de um corpo, nós até nos tratamos como irmãos. Fora que também fomos chamados para o mesmo propósito, para cumpri-lo juntos. Mas a unidade que não vem para glorificar a Deus, essa não é boa. No versículo 27, por exemplo, aqui no final, Paulo fala da unidade lutando juntos pela fé evangélica. Uma unidade que faça isso. Essa é a unidade que Paulo se referia. Essa é a unidade que Deus quer. E como pode ser demonstrada essa unidade que lute pelo evangelho? Em primeiro lugar, através da unidade marido e esposa. Em um mundo onde o casamento é como se fosse um namoro, algo que pode se acabar sem nenhum problema, até porque o divórcio existe, como cristãos devemos mostrar a importância que essa unidade tem, que é importante para o casal, importante para nós, igreja, que estamos ao redor, mas principalmente que é importante para Deus. Mostrar que, de fato, quando duas pessoas se casam, se tornam um, e que verdadeiramente para nós é para sempre. Lutando por um valor que o mundo despreza, mas que Deus tanto enfatiza na palavra. Assim lutamos pela fé evangélica. A segunda unidade é a unidade do lar, pais e filhos. Eu até que posso falar que o relacionamento de pais e filhos para o mundo é mais importante do que marido e esposa, sendo que parece que nem se precisa de um para ter o outro. E aqui, para que cada um se enxergue como é. Para os pais, como pai, como mãe, não podemos educar os filhos como o mundo educa. Até porque há muitas controvérsias como se pode educar ou não. Quando preguei sobre Efésios, lá no capítulo 6, onde o tema é lar cristãos, pais e filhos, eu falei que em um lar o que deveria haver era semelhança com o Evangelho, com a palavra de Deus, e eu continuo a dizer isso. Porém, dessa vez, quero deixar um versículo diferente. Provérbios capítulo 22, versículo 6, que está escrito: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O mundo não vai pegar esse versículo e se espelhar, mas nós temos sim, afinal é palavra de Deus. Deus deu essa responsabilidade para os pais. E quero continuar para os filhos, deixando o exemplo de Jesus, assim como citei da outra vez em Efésios, falando sobre obediência, mas agora também quero adicionar algo a mais, a confiança, para que assim como Jesus confiou em Deus em todos os anos aqui na Terra, confie nos seus pais, nos conselhos, nos direcionamentos. Somos mais tecnológicos e às vezes um pouco mais ligados, mas eles têm a experiência e o dever de nos direcionar para o melhor caminho. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Lutar pelo Evangelho é reconhecer como pais a responsabilidade que Deus deu a vocês. Lutar pelo Evangelho é reconhecer como filhos que temos alguém que está acima de nós, na nossa casa. E em terceiro lugar, lutar pelo Evangelho, a terceira unidade é a unidade cristã. E aqui falando como igreja. Eu falei da relação de casa primeiro, marido, esposa e pais e filhos, porque se nós não conseguimos manter essa unidade na nossa casa, imagina fora dela, imagina fora do nosso lar. E para falar da relação de igreja, é que nós somos irmãos. Não é somente uma reunião de pessoas ali. Ali é realmente, e eu não vou tratar de denominação, eu quero falar no sentido mesmo da palavra. Ali é realmente a Assembleia de Deus. Assembleia significa reunião de pessoas que têm interesses em comum. Mas nós somos a Assembleia Santa do Senhor, pois somos um povo separado. E como povo separado, devemos nos relacionar diferente do que aqueles que não são separados, com amor, com pureza, com cuidado, tratando os mais novos como filhos, os mais velhos como pais e os da mesma idade como irmãos. Lutar pelo Evangelho é perceber que o mesmo sangue corre das nossas veias, que é o santo sangue de Jesus. A segunda aplicação, que
podemos tirar desse texto é que o Evangelho trará a tribulação, mas nem toda tribulação é boa. E por favor, irmãos, me entendam quando eu falo boa. Eu falo no sentido do que o próprio Paulo e os irmãos filipenses estavam passando. E essa aplicação tem uma contraparte, porque Paulo fala no versículo 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Eles estavam padecendo porque estavam seguindo a Jesus. E se Paulo fala que estavam sofrendo o mesmo combate que ele, é porque mesmo perseguido, os filipenses estavam pregando o Evangelho. Mas nós temos que nos atentar, porque nós podemos estar igual a Israel. Israel era repleto de tribulações, mas por conta dos seus pecados. Podemos muitas vezes estar sofrendo algo e não nos apercebermos que aquele sofrimento é para correção. Correção por conta de um pecado, por conta de desobediência ao nosso Deus. E a pergunta que pode ter vindo na sua mente é: como é que eu vou saber essa diferença? Bom, primeiro pense. O diabo não gosta nem um pouco quando obedecemos a Deus, quando vivemos em prol do seu reino. Então é claro que ele vai dar prioridade para aqueles que estão fazendo o reino crescer. E o reino crescer, eu não falo somente de pessoas convertidas, mas do bom testemunho como cristão. Então, pensemos. O que temos feito por Deus e o que temos sofrido? Será que bate? Se estivéssemos naquela época, qual tribulação nós estaríamos sofrendo? Estaríamos sofrendo a mesma tribulação que Paulo e os filipenses por pregar o Evangelho? Ou estaríamos sofrendo a mesma tribulação que Israel por conta do pecado? Que nós possamos refletir e cada um tirar a própria conclusão. A terceira e última aplicação é: o Evangelho trará o ódio, mas nem todo ódio é bom. Já vimos que por conta do Evangelho, Paulo e as demais igrejas sofriam bastante. E sofriam por Cristo, eram odiados pelo nome de Jesus. E como também foi citado, o próprio Jesus falou que seríamos odiados por pregar o Evangelho. Mas nós temos que ser odiados por pregar o verdadeiro Evangelho e não por envergonhá-lo. Porque o Evangelho, ele aponta o pecado, ele pega o ego, joga no chão e pisa com toda a força. Ele quebra os corações mais duros e frios e deixa-os pegando fogo. Diz para negarmos a nós mesmos e viver em prol do outro. Então, claro que essa palavra não irá agradar a todos. E é por isso, por esse motivo, que seremos perseguidos, assim como os outros foram. Mas se somos perseguidos porque envergonhamos a Deus no nosso testemunho, aí não. Por exemplo, se em vez de mostrarmos o pecado e a Cristo, estamos só massageando o ego. Por exemplo, dizendo viver algo na igreja e no trabalho, no lar, na zona de amizade, estamos vivendo algo completamente diferente. Por exemplo, se em vez de exalar o bom perfume de Cristo, estamos exalando ódio, esquecendo que nós estávamos na mesma situação que aquele pecador. Nós devemos ser amados pelo bom testemunho dado e odiados pelo verdadeiro evangelho pregado, igreja. Só através da leitura bíblica, da oração, do jejum e do estudo é que vamos conseguir ver se de fato estamos cumprindo com o nosso propósito da melhor maneira, que é, e vamos já lembrar mais uma vez, pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Então lembremos, igreja, lembremos que o Evangelho, em primeiro lugar, nos trará a unidade, mas nem toda unidade é boa. A unidade boa mesmo é aquela que vem para glorificar a Deus, a que luta pela fé evangélica. Que o Evangelho trará a tribulação, mas nem toda tribulação é boa. Podemos estar sofrendo ou passar determinada coisa, não por conta do reino, mas do pecado. E em terceiro e último lugar, que o Evangelho trará o ódio, mas nem todo ódio é bom. Nós devemos ser amados pelo bom testemunho dado e odiados pelo verdadeiro Evangelho pregado. Amém, igreja. Que Deus nos abençoe.